Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Tema de hoje, terça-feira, 18 de abril, uma vida centrada em Deus. Essa mensagem, dentro do texto ou dentro do conteúdo de Apocalipse 14 e o verso 6 em diante, nos faz entender que no final dos tempos, o que vai prevalecer é quem será o centro. Será eu ou será Cristo? Em nossa vida, Cristo de fato será o primeiro e o melhor? Isso me faz entender, irmãos, o seguinte: para que eu não seja egocêntrico, eu tenho que fazer bom uso. Eu achei interessantíssimo que o autor da lição aqui descreveu no final da lição, quando ele falou assim: é, nós devemos fazer, ou melhor dizendo, pensar nas coisas celestiais usando o dom sagrado do livre-arbítrio. Eu nunca observei o livre-arbítrio como um dom. Porém, eu olhando agora com outros olhos, eu cheguei à seguinte conclusão: se Deus nos deu o livre-arbítrio, logo não é nosso. E tudo aquilo que não é nosso, que Deus concedeu, geralmente, na verdade, em sua totalidade, é dom de Deus. Uma dádiva imerecida, algo que Ele nos concedeu porque nos ama. Então, assim, o livre-arbítrio nos foi concedido para que, através das nossas escolhas naturais, possamos escolhê-lo colocar no centro, possamos escolhê-lo, temê-lo. Então, o dom de Deus nos faz entender, dentro do livre-arbítrio, que eu devo, na verdade, honrar a Deus e temer a Ele por livre e espontânea vontade. É tanto, irmãos, que lá no livro de Gênesis, né, quando Deus chega para Adão e Eva e diz para eles as seguintes palavras: de toda a árvore do jardim comerás livremente, ou seja, comerás com toda a liberdade. Então, assim, Deus já demonstrou ali que ele deu a eles o direito de escolher comer ou não comer, ou seja, livre. Você não é obrigado a comer. Você pode comer ou não comer. Porém, quando ele chega a falar do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele faz uma ressalva. Ele fala, porém, da árvore do jardim, da árvore do conhecimento do bem e do mal, nele não deve comer, porque no dia que você comer, certamente você vai morrer. Então, assim, escolha não comer. Coma todas com liberdade. Escolha não comer essa. Deus não disse, essa aqui você não tem que comer de jeito nenhum. Você está programado para não comer. Não. Você vai comer todas elas com liberdade. Inclusive, corre o risco de escolher a que eu proibi. Então, realmente, o livre-arbítrio é um dom de Deus. E agora, observando, foi algo que ele nos concedeu por amor. E nunca pode, como alguns falam assim, Deus deveria ter tirado o livre-arbítrio. Se pensa dessa forma, levando em consideração a consequência que causou ao livre-arbítrio. Mas nós podemos, irmãos, podemos, com liberdade, escolher servi-lo naturalmente, voluntariamente, com a certeza de que essa escolha não é nossa. Olha o que é que Filipenses fala aqui, no capítulo 2, e eu acho isso aqui bem interessante. Olha só, Deus está agindo em você. Filipenses 2, verso 13. Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo, então é Ele que dá, de poder realizarem aquilo que Ele se agrada, ou aquilo que é do agrado dele. Então eu vejo o seguinte, como já falei aqui outras vezes, é muito fantástico. Deus nos concede a dádiva de escolher servi-lo e ele nos capacita para isso. O texto sagrado fala, esse texto em outras traduções fala assim: é ele quem efetua em nós o querer e o realizar, segundo a sua boa vontade. Mas o autor da lição aqui, irmãos, ele citou um outro texto que é interessantíssimo, Colossenses 3, verso 1, que diz assim: em vez de vocês, Colossenses 3, 1 e 2, em vez que vocês, uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas que são da terra. Atrelado a esse texto, ele citou aqui Mateus 6,33. Não ajunteis para vós outros tesouros na terra, mas ajuntai ou acumuleis para vós outros tesouros na terra. É a expressão, a maneira como aqui o texto fala, lembre-se de que Acã, quando ele escondeu aquela capa, foi na terra. E ao esconder na terra, ele demonstrou, na verdade, onde estava o seu coração. E agora,
Quando Cristo diz assim, não acumuleis, não ajunteis para vós outros tesouros na terra, era o lugar onde ele colocava ali as suas posses melhores. Cristo agora descreve o seguinte, não faça isso, mas ajuntais no céu. E o próprio Paulo, confirmando o que Jesus disse, ele fala assim, pensais nas coisas do alto, foque nas coisas da eternidade, coloque o seu coração naquilo que na verdade vale por todo o tempo. Esse é o ideal de Deus. E o texto de Hebreus, irmãos, para fechar, quando fala assim, nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. É interessante que o capítulo 12, irmãos, ele é seguido do capítulo 11. O capítulo 11 termina e o 12 se inicia, como quando ela foi escrita não existia nem capítulo nem versículo, então faz parte do mesmo contexto. A testemunha que aqui é falada no capítulo 12 que é mencionada, ele está citando o capítulo 11. E a nuvem de testemunhas, ou aquela multidão, são todos aqueles que compõem a galeria dos heróis da fé, que através do testemunho deles, nós devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. E ele começa dizendo assim, visto, pois, que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, eles, deixemos o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Deixa eu ler para vocês esse texto aqui, de Hebreus capítulo 12, na nova versão transformadora. Olha que coisa linda de se ler. Olha o que diz aqui, ó. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. Eu pergunto para você, o que é que torna você vagaroso para com que você coloque Cristo como centro de sua vida? O que torna você um embaraço? O que causa você um embaraço? O que causa um embaraço que prejudique a carreira que está proposta para o que você precisa alcançar? Cristo precisa ser o centro, o primeiro e o melhor. Deixando pai, mãe, filho ou filha, como o próprio Cristo disse, aquele que não fizer assim não é digno de mim. E sabe, irmãos, colocar Deus no centro é mostrar que Ele tem o poder de controlar nossa vida. E que por mais que eu possa escolher não aceitá-lo e resisti-lo, eu coloco nas mãos dele a direção da minha vida. Eu entrego a minha vida para com que ele controle os meus caminhos, os meus pensamentos, e através de uma escolha que é baseado no dom sagrado do livre-arbítrio, eu deposito em Deus as minhas mãos. Eu deposito a Deus os meus pés. Eu deposito a Deus o meu coração e minha mente, pois é na mente que o conflito, na verdade, ele se desenvolve. E eu aqui faço um apelo a você. Diante do conflito que você passa, entregue-se ao Senhor. Deixe com que Ele guie a sua vida. Faça dele o centro. Tiremos o egocentrismo e coloquemos o cristocentrismo. Que Ele seja o centro de nossa vida e que assim possamos, na verdade, temê-lo em espírito e em verdade, através das boas escolhas do dom que Ele nos deu, que é o livre-arbítrio. Deus abençoe você. Querido Pai Celestial, obrigado pelo estudo da lição de hoje e nos ajuda a te temer acima de toda e qualquer coisa. Que saibamos, Senhor, te escolher, que façamos do Senhor o primeiro e o melhor e assim possamos verdadeiramente andar lado a lado contigo. Ajuda os meus irmãos que estão assistindo este vídeo hoje, coloca, Senhor, em seus corações o senso deles serem sempre no Senhor prioridade. Que eles não só sejam prioridade para ti, mas acima de tudo, assim como eles são, que eles coloquem o Senhor como prioridade. Que eu faça isso também como prioridade. Porque sabemos, Pai, que nós somos prioridades para o Senhor. Portanto, nos ajuda a fazê-lo da mesma forma. Colocar-te como prioridade em nossa vida. E assim, honrar e bendizer o teu nome em tudo aquilo que viemos a fazer. Dá-nos a tua paz e um bom dia. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, se inscreva em nosso canal, curta nossos vídeos, compartilhe e nos auxilie nessa obra agradável que é o Ministério da Lição de Escola Sabatina do nosso canal aqui. Deus abençoe você.